Bom, minha gente, nós estamos falando sobre fé. Uma igreja que pratica a fé. Nós estamos falando desse tema nesse nosso mês de julho, que já está indo embora também, já passou rapidamente. Daqui a pouco vamos entrar no mês de agosto já com um novo tema. Então nós vamos encerrar hoje, não é que estamos esgotando o assunto. Eu creio que gastaríamos aqui talvez vários anos se nós fôssemos abordar todos os aspectos acerca de fé, mas a verdade é que a gente tenta enxugar o máximo possível para termos uma compreensão do que é ser uma igreja que vive pela fé. A igreja que vive pela fé é aquela em que cada um também vive pela fé. E que Deus nos ajude nesta caminhada para que nós possamos crescer cada vez mais, não só nesse entendimento, mas crescer também na nossa fé. Aonde nós vimos quando os discípulos perguntaram a Jesus, na verdade fizeram um pedido a Jesus, dizendo: Jesus, aumenta-nos a fé. Jesus disse: olha, vocês que têm que exercitar a fé, vocês que têm que ter fé como um grão de mostarda, vocês que têm que executar esta fé para que ela se desenvolva, para que os efeitos aconteçam e você tenha uma fé fortalecida, uma fé que a Bíblia chama de fé inabalável. Quem quer ter uma fé inabalável, levante a sua mão. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude nessa compreensão e vamos falar hoje sobre construindo uma vida de fé. Abra sua Bíblia, por favor, no livro, ou melhor, na carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 35 ao 39. Hebreus, capítulo 10, do verso 35 ao 39. A palavra de Deus assim diz para a gente: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, ou seja, recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, verso 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Graças a Deus. Vamos orar? Curve a sua cabeça, oremos. Senhor, aqui estamos em Tua casa, aqui viemos buscar a Tua face. Aqui viemos, Senhor, te louvar, te adorar, te bendizer, te exaltar, te glorificar. Aqui viemos abrir o coração para expressar nossa gratidão a Ti, Senhor. E agora esse mesmo coração é aberto para receber a Tua palavra, que ela venha nos impactar, que ela venha, Senhor, nos direcionar, que ela venha despertar em nós, Senhor, aquilo que está adormecido, que ela venha trazer clareza, iluminando a nossa alma e o nosso caminho, para que possamos, ó Deus, saber como aplicar a fé que Tu nos deste por medida, para que possamos te agradar e fazer a Tua vontade. Fala conosco nesta manhã, Senhor, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos visto durante esse mês de julho algumas coisas importantes. Nós vimos, primeiramente, que fé é certeza, fé é convicção. Repita comigo: fé é certeza, fé é convicção. É certeza de quê? De coisas que se esperam. É aquilo que você aguarda, baseado na palavra, baseado nas promessas de Deus, baseado naquilo que Deus diz, não naquilo que simplesmente nós queremos, porque Deus não tem compromisso com o que nós queremos, Deus tem compromisso com o que Ele diz, Deus tem compromisso com o que Ele promete, que nem tudo que a gente quer às vezes está dentro do plano, do projeto e da vontade de Deus. Então é importante termos esta fé baseada naquilo que Deus diz, baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que o Espírito Santo testifica e revela ao nosso coração. E jamais o Espírito Santo irá testificar aquilo que está fora da palavra. Jamais, porque Deus não é Deus de confusão. Outra coisa
coisa que nós vimos também é que fé é convicção. Convicção de quê? De coisas que se não veem, que não são palpáveis, que não são tangíveis, que não são visualizadas pelo olho humano, mas por aquilo que é invisível. O que é invisível é espiritual. E a Bíblia traz para nós este panorama, essa paisagem espiritual que nos rodeia. A Bíblia fala de qual é a nossa luta principal, que é espiritual, contra forças espirituais do mal. A Bíblia revela que há um Deus que é espírito. A Bíblia fala de anjos. A Bíblia mostra um pouquinho do panorama do céu, mostrando o que ocorre no ambiente espiritual. A Bíblia mostra o que acontece quando você ora. A Bíblia mostra e revela o que acontece quando você busca a Deus, quando você adora a Deus. Você está buscando o invisível. Isso é por que razão? Pelo fato simplesmente porque racionalmente você acredita que há um Deus, ou porque há uma fé em você que tem uma convicção de algo que você não vê, mas que você sabe que é real. Algo que é evidente, algo que é bíblico e que mostra para você. Então você sabe que quando você ora, Deus atua. Quando você abençoa alguém, Deus vai agir para abençoar. Por quê? Porque você crê na ação do sobrenatural. Isso é mediante a fé. Não é pela ciência, não há como comprovar cientificamente Deus. Apesar que até cientificamente, muitos chegam à conclusão que não é possível tanta complexidade no mundo, quando os cientistas olham para a própria natureza, olham para o universo, olham para o cérebro, para a mente humana. E eles chegam a um ponto que dizem: a gente não consegue ir além disso. E muitos então chegam à conclusão dizendo: só é possível se houver um Deus. Só que nem todos querem dar o braço a torcer. Alguns têm a coragem de dizer que há um Deus mesmo, sendo alguém da ciência. Apesar de não se provar Deus cientificamente, mas você crê pela fé. Essa é uma questão de fé. Nós vemos também que a incredulidade, o pastor Anderson pregou aqui sobre o perigo da incredulidade versus fé. O perigo da incredulidade é que a Bíblia diz que ela nos afasta do Deus vivo. Então é importante praticarmos a fé, vivermos a fé, para não termos um coração incrédulo, um coração fechado, um coração endurecido. O coração de carne que Deus transformou na nossa vida é para que esse coração creia, acredite, confie, não tema, porque sabe que há um Deus por ele, há um Deus com ele, há um Deus ao lado dele. Nós vemos também, amados, que vimos isso no domingo passado, que nós precisamos exercitar a fé se queremos vencer as adversidades da vida. Como eu falei aqui, é uma luta espiritual que se é travada todo dia. Às vezes atravessamos um dia mal. São problemas de toda ordem, são situações que muitas das vezes você se vê cercado, sem você ter planejado aquilo, sem você esperar aquilo, mas vem, acontece a vida. Jesus disse: no mundo passais por aflição. Mas como podemos não desanimar? Como podemos vencer o mundo? A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a fé em Deus. É aquilo que você alimenta dentro do seu espírito, da sua alma, em que você crê que há um Deus que te ajuda. Foi essa visão que Josué teve e Caleb, enquanto que os 10 companheiros deles que foram espiar a terra de Canaã, que disseram: não podemos entrar naquela terra. Josué e Caleb disseram: nós podemos sim, é verdade, tem dificuldade, vamos ter problemas, vamos ter trabalho, mas nós vamos conquistar essa terra, porque Deus já nos deu essa terra e Deus está conosco. Enquanto que os outros disseram: não tem como, a terra é maravilhosa, mas não é para gente, mesmo Deus havendo prometido aquela terra. Eles não tiveram uma visão de fé, tiveram uma visão de incredulidade, de medo, de pavor. Então é importante, se queremos vencer as adversidades da vida, precisamos exercitar a fé. É onde a nossa fé ela é colocada em prática, ela é fortalecida e você vê os resultados da sua fé. A construção, amados, de uma vida de fé, entrando já no assunto de hoje, ela é baseada dentro desse texto que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 10.
ela é baseada na nossa confiança em Deus. Como disse aqui, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas você jamais entrega se você não confia, se você não crê nesse Deus. Você vive a sua vida, você tenta resolver por si mesmo. Mas quando você tem fé, você sabe que você pode entregar, lançar sobre Ele a tua ansiedade, saber que Ele cuida de você, que aquilo que você não pode fazer, Ele fará. Então é importante nós termos a nossa fé baseada na confiança em Deus. Não confie no seu próprio braço, meu querido. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Não é só na questão de você emprestar um valor para alguém, confiando naquela pessoa. A Bíblia diz: você é maldito porque está confiando nela. A Bíblia está falando no sentido de você confiar na sua própria capacidade, de você se sustentar no seu próprio entendimento, de você acreditar que você pode todas as coisas, porque não podemos todas as coisas, amados. Amém? Tem coisas que vão além da nossa capacidade, que vão além do nosso poderio que a gente julga ter. Então, na verdade, nós precisamos confiar em Deus. E a Bíblia diz que ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa. Vale a pena confiar em Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você confia nele. Eu acredito que tem muitos crentes que não têm confiado no Senhor simplesmente porque não buscam, não se aproximam de Deus, servem Deus à distância, servem a Deus por uma simpatia pelas coisas de Deus, porque de Deus tudo vem de bom. Mas Deus não quer apenas simpatizantes, Deus quer adoradores, Deus quer gente que se envolve, que se compromete com Ele. Deus é um Deus de aliança, Deus não é um Deus apenas de ficar, Deus não é um Deus apenas de uma amizade passageira, Deus é um Deus de relacionamento. Amém, amados? Então, relacione-se com Deus, envolva-se com Deus, faça o que a Bíblia diz, conheça e prossiga em conhecer o Senhor. E você vai conhecendo o caráter de Deus, o projeto maravilhoso de Deus para a nossa vida, e você vai confiando cada vez mais nele. O texto diz também que a construção de uma vida de fé é baseada na nossa perseverança. Alguém que diz que tem fé e não persevera, tem alguma coisa errada. É contraditório. A fé faz você perseverar. Eu costumo chamar a perseverança de persistir na esperança. É você saber em quem você espera, é saber em quem você está confiando, é saber o que Ele vai fazer por você e tem feito. Nessa esperança que a Bíblia chama de viva esperança, a Bíblia ensina: persista nisso. Não abra mão, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Não pensa em desistir, mas siga em frente. Olhe para o que está diante de você, o que Deus tem preparado para você. Enxergue pela fé, visualize pela fé, porque nem tudo é visível humanamente, mas quando você enxerga pela fé, você é motivado a continuar e a perseverar. Você sabe por que Jesus perseverou até a cruz? A Bíblia diz: porque Ele olhava para a alegria que lhe estava proposta. Ele olhava lá na frente, Ele via a recompensa de tudo aquilo que Ele teria que passar de sofrimento. Foi o que o motivou a dizer: não vou desistir, eu não vou parar. A sua humanidade chegou a pedir: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas olhando e vislumbrando que estava preparado para Ele, Ele disse: seja feita a tua vontade. Eu quero a tua vontade é melhor do que a minha. Às vezes dá vontade de desistir, não é verdade, amados? Às vezes dá vontade de chutar o balde, às vezes dá vontade de olhar para trás, mas quando você olha para o Senhor, você se renova, você se renova. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asa como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Para a construção de uma vida de fé, o texto diz que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus,
entender a vontade de Deus e estar no centro desta vontade. Há muitos crentes perguntando: Deus, revela a tua vontade para mim. Muitas das vezes não sequer vai à vontade de Deus, não lê a palavra. Você quer saber a vontade de Deus? Está aqui. Deus não vai te revelar nada diferente do que está aqui. Apesar de Ele ter uma vontade específica para cada um de nós, de repente com respeito ao ministério, não é? Com respeito a alguma coisa acerca da obra dele, mas uma coisa específica, um dom que Ele queira te dar, te conceder, para aquilo que Ele quer te usar, mas o bojo da vontade de Deus, todo o esquema da vontade de Deus, para estarmos no centro dessa vontade, é só nós conhecermos lendo a palavra, meditando na palavra, e a gente vai entender qual é o caminho que a gente precisa estar, qual é o lugar que a gente precisa estar, qual é o comportamento que precisamos ter em tais situações. É fazer a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, isso é um exercício de fé, amados. Porque no fundo, todos nós, pela nossa humanidade, pela nossa natureza decaída, apesar de sermos gente regenerada, apesar de termos sido justificados pela fé, mas a Bíblia diz: olha, cuidado com a tua carne. A nossa carne quer fazer totalmente o oposto. A nossa carne não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer fazer a nossa própria vontade. É o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu penso. Se nós formos dominados pelos nossos próprios desejos, nós saímos do centro da vontade de Deus. E aí começa, nós entramos num caminho totalmente tortuoso e saímos da vereda plana do Senhor. Se queremos exercitar a fé, amados, nós precisamos cuidar desse lado e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Outra coisa importante que o texto também nos ensina na construção de fé, amados, é nós avançarmos a cada dia nessa fé. Eu não consigo entender alguém que diz que tem fé e se acomoda. Alguém que diz que tem fé e não gosta de ir à igreja. Pensa 1000 vezes se vai ou não buscar o Senhor. Alguém que diz que tem fé e não gosta de orar. Alguém que diz que tem fé e tem preguiça de meditar na palavra. De alguém que tem fé e não se deixa ser usado por Deus. Porque fé requer avançar. A Bíblia diz no verso 39: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Na vida do cristão, amados, não há na engrenagem, no câmbio da sua vida, a marcha ré. Tem que ser só a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e não sei mais quanto. É sempre para frente, amados. É para frente. Amém? Amém. Como diz o ditado, não é bíblico, mas é um ditado popular, mas é verdadeiro: vamos em frente porque atrás vem gente. É para frente que se anda. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Olhando para as que estão diante de mim, eu vou em frente. Para frente. Nós não somos dos que retrocedem. Quem retrocede, a Bíblia diz, é para a perdição. Nós somos da fé para a conservação da alma. A fé é extremamente útil para a nossa vida. Às vezes a gente não tem noção da utilidade da fé. Hoje, essa semana, com a Jornada Mundial da Juventude, onde o noticiário todo está focado nas palavras do Papa, e a gente lê em todos os noticiários, o que mais se fala é a questão da fé. Está se falando de fé. O dia que você supera tremendas desvantagens. O próprio Papa disse numa dos seus comentários de que a fé faz você até enfrentar chuva e frio. Apesar de muitos não gostarem de chuva e frio. A verdade é que a fé, ela é extremamente útil. E sabe para que ela é útil?
A Bíblia nos diz que ele é útil para você agradar a Deus. Quer ver isso? Abra aí em Hebreus, se você não fechou a sua Bíblia. Nós lemos o capítulo 10, vai ao capítulo 11, no versículo 6. Eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouquinho essa frase, abra a sua Bíblia, não é? Porque hoje já tem Bíblia no celular. Muitas das vezes você usa o próprio celular, não é? Então veja o que está aí no texto, seja na sua Bíblia, no livro, ou seja no seu celular. Hebreus 11, 6, o que diz? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Recompensador, que premia, que oferece o seu favor. Você quer isso para a sua vida? A Bíblia diz, sem fé isso passa a ser impossível. Você não agrada a Deus. Não tem como a gente pedir, Senhor, me abençoa, se Deus não está se agradando da gente. Quando eu estou vivendo a vida fora do eixo da fé, é fé em Deus, é fé nele, é fé nas promessas dele, é fé na graça dele. Outra coisa, a fé ela é útil, amados, para você resistir ao diabo. Nós falamos no domingo passado de que é uma luta espiritual, a Bíblia mostra isso, é a principal luta do crente. Não é aquela luta que você trava no dia a dia, nos problemas de relacionamento pessoais, mas é naquilo que você não enxerga, é naquilo que você não vê. E a Bíblia diz que nós não ignoramos os desígnios de Satanás, não podemos ignorar. Jesus já nos mostra, ele resumiu muito bem qual é o desígnio de Satanás: é roubar, matar e destruir. E diante dessa luta, a Bíblia diz: prepare-se, revista-se da armadura de Deus. E diante dessa luta, a Bíblia diz: resista ao diabo. Quer ver isso? Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, está logo depois de Hebreus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro a Bíblia diz: sujeite-se a Deus. Não adianta você tentar resistir ao diabo se você primeiro não se sujeita. Tem que se sujeitar a Deus, para você ter a graça de Deus sobre você, a força de Deus, a autoridade de Deus, para você resistir ao diabo, para que ele fuja de você. Mas como eu resisto ao diabo? Como é essa resistência? É na cara e na coragem? Peito aberto? Vem que eu encaro. Quer ver? 1 Pedro, avança um pouquinho mais. Depois de Tiago, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí diz o verso 9: resistir de que forma, irmãos? Firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Você está atravessando o dia mal, a Bíblia diz: resista firme na fé. E não tem para o diabo, amados. Você não dá chance para ele. Você fecha todas as brechas. Você blinda a sua vida. E o diabo não pode. A Bíblia diz que a fé é como um escudo que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Isso, a fé é útil para você resistir ao diabo, não estar vulnerável.
mas está pronto para resistir. E a Bíblia diz, é ele que tem que fugir, não é o crente que foge do diabo, não é o crente que tem que ter medo do diabo. Por isso que o que mais o diabo teme é alguém que está firme, confiante, que conheça a palavra, que viva a palavra e que tenha a sua perseverança no Senhor. Ele sabe que esse é o seguro de roer. Pergunta para o seu irmão, você é o seguro de roer? Para o diabo, né, que eu estou falando. Para as pessoas não, mas para o diabo. Outra coisa, a utilidade da fé é tão importante, amados, para você perseverar diante das adversidades. Todos nós aqui passamos por adversidade. Abraão passou por adversidades e foi chamado o pai da fé, porque ele exercitou a fé no momento que mais precisava. Outros casos, como José do Egito, como Davi, como Daniel, como Jó. Inclusive, nós vamos começar na próxima quarta-feira uma série de mensagens, a esperança que vence o sofrimento, baseado em Jó. Nós vamos ver, vamos aprender com Jó como ele venceu o sofrimento da sua vida e trazer isso para o nosso viver. Não perca, se você pode estar conosco, esteja aqui às quartas-feiras a partir da próxima quarta. Mas são exemplos. A palavra de Deus nos mostra a história de gente que venceu as mais diversas adversidades, as maiores desvantagens em que eles se encontravam e superaram por causa da fé. Gideão, com 300 homens, venceu um exército de mais de 150 mil soldados. Como isso é possível, pastor? Fé no Deus vivo. Você vence qualquer desvantagem. É útil. A fé é útil, amados, para você enxergar o invisível na vida. Eu vejo um caso de Eliseu. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, deixa aberto nesse texto. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 16. O exército da Síria, o rei da Síria, ele empreendia os seus ataques militares na sua expansão territorial, querendo aumentar o seu domínio, o seu território. E algumas vezes a Síria tentava atacar Israel. Só que no período em que Eliseu era o profeta em Israel, Deus revelava para Eliseu todo o planejamento militar do rei da Síria. Então o rei da Síria combinava a estratégia, Deus revelava a Eliseu. Eliseu falava ao rei de Israel, dizendo, olha, eles estão planejando assim, assim, assado, cuidado. Então o rei conseguia se desvencilhar dos ataques, das emboscadas do rei da Síria. O rei da Síria ficou furioso e disse, tem um traidor no nosso meio. Quem é que está revelando? Quem é o dedo duro que está contando para o rei de Israel as nossas estratégias? E disseram, olha rei, ninguém aqui está fazendo isso, não tem traidor aqui, mas o Eliseu, profeta lá de Israel, não sei como, ele fica sabendo e conta para o rei. Então o rei da Síria mandou uma forte tropa, carros, cavalos, um exército poderoso, ficaram sabendo onde estava Eliseu, cercaram o monte onde ele residia, vieram de noite, sitiaram ao redor, não tinha como Eliseu escapar. Disseram, vamos dar um jeito em Eliseu. Se Eliseu é o problema, vamos acabar com o problema. O moço de Eliseu saiu cedinho, ele avista aquela tropa, aquele exército todo ao redor, ele diz, meu Deus, o que é isso? Volta correndo para dentro de casa, diz Eliseu, ele usa até a expressão na Bíblia, diz, ai meu Senhor, que faremos? Desesperado. Eliseu tranquilo, tranquilez.
esboçou nenhuma reação de medo, de pavor, de pânico. O outro estava arrancando os cabelos, e agora? É o fim da linha. Eliseu disse para aquele moço: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu não sei o que passou na cabeça daquele rapaz. Se ele achou que Eliseu virou na batatinha, o que aconteceu? Que ele... Era uma situação crítica, era uma situação desesperadora. Mas são os que estão conosco, os que estão com ele. Mas só tenho eu e você, Eliseu. Como é que é isso? Eliseu pacientemente disse: Senhor, mostra para ele. Aí Deus abre os olhos daquele rapaz. Olha o texto. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Verso 17. Orou Eliseu ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o que, amados? Que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de quem? De Eliseu. Que exército era esse? O exército do Senhor. É Deus guardando os seus filhos, é Deus guardando os seus servos, é Deus protegendo. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ninguém pode tocar a sua vida sem o consentimento do Senhor. Ninguém pode ir contra você se Deus é por você, meu irmão. Aquele que tem fé, ele enxerga o invisível. Ele sabe, pode a situação estar crítica, pode a situação estar desesperadora, mas ele está firme e confiante no Senhor. Não é que ele seja insensível, não é que ele nunca chore, não é que ele nunca se sinta abalado. Humanamente sentimos assim, humanamente nós nos entristecemos, mas alguma coisa lá dentro do nosso espírito diz: confia no Senhor e tudo mais Ele fará. Porque você enxerga que mais ninguém consegue enxergar, porque você sabe que há um Deus por você. Amém? E para encerrar, amados, a utilidade da fé é para que você alcance todos os benefícios da graça de Deus. A fé faz você olhar para a graça de Deus e perceber que há coisas tremendas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Você olha para a graça de Deus e você vê que o seu coração foi purificado por Ele. Você olha para a graça de Deus e você vê que você foi justificado, a sua dívida foi paga. O diabo, que é o acusador dos irmãos, ele não tem poder para acusar aqueles que foram justificados pela fé, porque não há mais dívida. Amém? Diga: não há mais dívida. Foi cancelada a dívida, amados. A fé faz você olhar para a graça de Deus e perceber que hoje você, o seu corpo, a sua vida é a habitação do Espírito Santo. É pela fé. É pela fé em Cristo que agora, uma vez que você foi justificado, uma vez que o seu coração foi purificado, uma vez que a sua casa foi limpa, ela agora se transformou num templo. E o Espírito Santo habita o coração. E o Espírito Santo se move nesse coração. O Espírito Santo aviva esse coração. Você olha para a graça de Deus e você vê que a sua vida agora é salva em Cristo Jesus. Uma das coisas que mais me incomoda um pouquinho hoje no nosso meio evangélico é que eu vejo muita celebração de vitória do povo de Deus e pouca celebração da salvação que a pessoa conquistou em Cristo Jesus. Os microfones estão sendo pegos para se testemunhar. Não sou contra testemunho de forma alguma. Precisamos testemunhar, contar as maravilhas que Deus nos faz para glorificarmos a Deus. Mas a gente só ouve a celebração das vitórias. Mas quantos estão celebrando a salvação? Quantos crentes acordam cada dia e dizem: eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho a alegria da salvação. Nós estamos aqui, amados, não é para celebrar o que Deus pode fazer por nós, mas aquilo que Ele já fez na cruz do
Calvário. A salvação. Nosso irmãozinho Walter, há 2 semanas atrás, há 2 quartas-feiras atrás, estava aqui, bem, louvando a Deus. Tínhamos um grupo pequeno, chamamos à frente, vamos fazer uma oração, oramos no encerramento. Aí eu me despedi dos irmãos, Deus abençoe a todos. Aí os irmãos começaram a sair, ele foi lá no cantinho dele, disse: pastor, o senhor esqueceu de tirar a oferta. Aí ele veio com o envelope, me entregou, disse: eu me esqueci, me perdoe, Deus te abençoe, meu irmão. Saiu daquela quarta-feira, e no sábado eu recebo a ligação de que ele havia falecido. Será que o irmão Valber imaginava que isso fosse acontecer? Qual de nós pode imaginar o que vai ser daqui a 1 hora, o que vai ser no amanhã? A gente não sabe. A gente não tem poder sobre o futuro. A gente não conhece tempos e épocas. Por isso a nossa vida está totalmente nas mãos do Senhor. E a gente precisa, amados, estar preparados e ter essa certeza no coração. O que me impede de ter certeza de que eu sou salvo em Cristo Jesus? Se eu estou em Cristo, se eu estou nele, se eu tenho já a vida eterna. Porque alguns crentes têm pavor de morrer. Porque alguns crentes têm um ponto de interrogação no seu coração: o que vai ser depois que eu partir desse mundo? Tenho certeza, meu irmão. É a fé que nos leva a ter essa certeza. Amém? E ninguém pode roubar essa certeza do nosso coração. A não ser que você abra mão dessa certeza. Só você pode abrir mão. Só você pode liberar esse passarinho. Mas enquanto você estiver com ele, você tem essa convicção, e o Espírito Santo te testifica isso, e te dá uma alegria indizível, uma alegria que não há comparação, uma alegria que pode tudo estar dando errado ao seu redor, mas há alguma coisa lá dentro que te dá uma certeza, uma convicção daquilo que Deus está fazendo na sua vida, daquilo que Deus está preparando. Você sabe que Deus vai te dar vitória. Vamos praticar a fé, amados. Amém? Vamos viver todos os benefícios dessa fé. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar um corinho. Tem a ver com esse assunto de fé. E eu gosto muito desse corinho pela forma como ele nos ensina através da sua letra. Às vezes a gente não para perceber a letra do que a gente canta. Às vezes a gente aprende, cai na memória pela melodia que nos ajuda a memorizar, mas às vezes a gente não atenta para as verdades. Esse hino diz assim, eu não coloquei, coloca no data show para mim, por favor. Diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, me ajuda aí, desertos e vales, e mares, aliás, que atravesso me levam para perto de ti. Enquanto que às vezes eu ouço gente dizendo: pastor, eu estou sofrendo tanto que eu estou quase perdendo a minha fé. Não pode ser assim. O hino diz: me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Amém, amados? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus tem todos os caminhos possíveis para a gente. Amém? Você crê assim? Vamos cantar e vamos trazer isso como algo para o nosso viver nessa construção de uma vida de fé, em nome de Jesus.